Olá, é muito bom ter você conosco aqui na TV Princesa em mais uma edição do Conversa Franca. Hoje nós vamos tratar sobre propaganda eleitoral. E para isso, eu vou conversar com o juiz eleitoral aqui de Varginha, Morvan Rabelo de Rezende. Doutor Morvan, muito obrigado então, por ter aceito esse nosso convite aqui do Conversa Franca. É um prazer estar aqui na TV Princesa para prestar esclarecimentos aí ao cidadão varginhense e da cidade também de Carmo da Cachoeira, que integra aí a comarca de Varginha. Tá certo. Doutor Morvan, até o dia 5 de outubro a gente vai ser bombardeado aí pelos candidatos. Como que a Justiça Eleitoral, aqui em Varginha, ela age nessa época do ano agora de eleição de deputados estaduais, federais, senador, governador e presidente? Como as eleições não são municipais, são eleições federais e estaduais, o trabalho da Justiça Eleitoral nas zonas eleitorais é mais de fiscalização da propaganda eleitoral e organização para que o pleito corra da melhor maneira possível. A convocação de mesários, organização das urnas, distribuição, para que no dia das eleições o cidadão tenha condições de votar. É uma eleição mais tranquila, com certeza, do que a eleição municipal, né? Muito mais tranquila, porque o processo de registro de candidatura, de impugnação, todo, é feito nos tribunais regionais eleitorais, em relação aos deputados, e em Brasília, em relação ao presidente da República. Uhum. No caso de Varginha, que a gente tem vários juízes aí, essa troca de juiz eleitoral, ela acontece de quanto em quanto tempo? Como que funciona isso? Nas comarcas onde existe mais de uma vara, mais de um juiz de direito, há um rodízio. O Tribunal Regional Eleitoral estabeleceu um rodízio de 2 em 2 anos. Então, a cada 2 anos muda o juiz eleitoral. Eu estou iniciando aí a função de juiz eleitoral agora este ano, vou ficar por 2 anos, devo sair em maio de 2016. O senhor acumula, então, as outras funções que o senhor já exerce no Sim, na estou Câmara. acumulando a função de juiz de direito do Juizado Especial, da comarca de Varginha, a primeira vara do Juizado Especial, turma recursal também e agora juiz eleitoral. Uhum. Doutor, então, qual que é a importância dessas eleições para o contexto brasileiro? No seu ponto de vista, por que é importante o voto, a consciência do cidadão na hora de votar? Nós vivemos num país, numa república federativa, país democrático, em que os governantes são eleitos pelo povo. Então, nós temos que procurar votar na pessoa que nós entendemos que tenha condições de nos representar, tanto na esfera do poder legislativo, quanto no executivo, estadual, governador da República e o presidente da República. Uhum. É comum na mídia a gente fazer algumas matérias perguntando para os eleitores quem eles votaram, principalmente para deputado estadual, federal, e passado alguns meses a pessoa nem se lembra. O senhor acha que isso é ruim para a democracia, porque a pessoa não se lembra, acaba não cobrando a pessoa que ela votou? Como que isso funciona? Com certeza, eu acho que o cidadão deve procurar, antes de votar, se inteirar a respeito do candidato, dos candidatos, para procurar votar num candidato que ele se identifique bem, procurar ver a vida do candidato, o que ele já apresentou, o que ele já pôde fazer, em prol do país ou do Estado, e depois acompanhar esse candidato, uma vez eleito, acompanhar o trabalho dele na Câmara dos Deputados, ou no Congresso Nacional, ou acompanhar a vida do governador da República, presidente. E hoje, inclusive, com os meios de comunicação ágeis, fáceis, como, por exemplo, a internet, muito mais fácil acompanhar aí o trabalho de um deputado, de um senador, de um governador, de um presidente da República. Doutor Morvan, muitos cidadãos reclamam aí que os candidatos batem a porta deles somente nessa época eleitoral. O senhor acha que é importante esses candidatos também estarem no dia a dia da comunidade, agindo, conversando, vendo essas necessidades durante os 4 anos que eles foram eleitos? Claro, os representantes aí, do Legislativo principalmente, podem e devem percorrer a sua região e tal, para ver quais são os anseios. Agora, o cidadão tem que saber bem também das atribuições que, por exemplo, o Legislativo tem, a atribuição que o Executivo tem, porque tem hora que o cidadão ele acha que, por exemplo, um deputado pode algo que não é da competência dele, tirando a questão legislativa, de fiscalização,
tem muitas questões que são ligadas ao executivo. E o parlamentar, por exemplo, não vai ter condições de atender. Na época do ensino fundamental, eu dizia que o poder executivo é o que executa, é o que faz acontecer, né? E uma vez até uma professora me corrigiu em relação a isso. Mas é o que de fato acontece. É o executivo aí que vai executar o que os deputados votaram, né? Sim. Como que funciona cada um desses cargos? Vamos começar pelo deputado estadual. Qual que é a importância do deputado estadual? A importância do deputado estadual é com relação à legislação, né, estadual, né, matérias de competência, né, do Estado, em que o deputado vai legislar, né. Tem matérias que a competência originária, por exemplo, para mandar um projeto de lei é do Executivo, o Executivo manda o projeto de lei, né, para a Câmara dos Deputados, os deputados vão, né, deliberar, vão debater e vão votar, aprovar ou não. E tem matérias que a iniciativa já é do próprio deputado. Projetos de lei, iniciativa do deputado. E aí, né, a Assembleia vai deliberar e vai votar a matéria. Como que funcionam essas emendas parlamentares que a gente vê sempre na mídia aí? Deputado tal enviou não sei quantos mil para Varginha. E eles têm também essas emendas que são dinheiro, né? Sim. Por exemplo, o orçamento é da competência do Executivo mandar o projeto de lei do orçamento para a Câmara dos Deputados, né? E o deputado pode apresentar emendas, né, visando destinar recursos para aquela região, para aquela determinada matéria. Por isso, essa discussão toda a respeito de emendas parlamentares. O senhor acha que ser candidato hoje é para qualquer um? Essa pergunta eu falo do ponto de vista financeiro. Ser candidato hoje, a gente vê que as eleições do Brasil são uma das mais caras do mundo, né? E ainda mais nessa época agora de deputados, que os deputados pegam várias regiões em busca de votos, eles precisam de muitos votos para serem eleitos. O senhor acha que é para qualquer um ou não é mais difícil? De fato, né, nós sabemos dos gastos, né, que os candidatos têm, inclusive depois tem que apresentar a prestação de contas. É difícil hoje, né, uma pessoa que não tenha muitos recursos financeiros enfrentar uma campanha eleitoral. Por isso a discussão toda no país aí a respeito do financiamento público das campanhas, né? Não passou ainda, mas hoje nós estamos vendo uma restrição na propaganda eleitoral, né, de alguns tipos de propaganda eleitoral que eu acho que é muito válido, por exemplo, outdoor, né? Não se pode mais fazer outdoor. De fato, né, é dispendioso, já poderia surgir uma injustiça, né, na questão da alguns tendo recurso para fazer, né, outdoors e tal, localização de outdoors e tal, apesar que tinha sorteio, né, dessa distribuição, e outros sem esses recursos, né. Outras questões, por exemplo, que já não se pode mais, por exemplo, camisetas, bonés e tudo que demanda recurso, né, e então, nesse gera ponto, essa desigualdade. Nesse ponto que eu queria tocar também em relação a esses brindes que o senhor me disse aí de camisetas e tudo. A gente sempre ouve falar também que tal candidato está oferecendo um churrasco, está oferecendo alguma festa. Isso do ponto de vista da justiça eleitoral é ilegal, né? É ilegal. E aí como que a justiça age em relação a isso? A justiça, ela, nesse processo de fiscalização, ela vai agir mediante a apresentação de denúncia, né? Inclusive, este ano nós temos uma inovação, que é a denúncia online, que pode ser apresentada diretamente no Tribunal Regional Eleitoral, em Belo Horizonte, né? E também os cartórios eleitorais recebem denúncias. E o próprio juiz eleitoral, se tomar conhecimento de alguma irregularidade, né, pode tomar providências de ofício, certo? O candidato, o procedimento, né, vai ser montado na comarca, né, na zona eleitoral onde for apurado, e depois vai ser enviado para o Tribunal Regional Eleitoral, que vai julgar. E quais são as penalidades mais comuns para isso? Temos penalidades ligadas à multa, né, e das mais graves até pode a impugnação da candidatura, né? Tá certo, doutor Morvan. Então a gente volta no segundo bloco falando um pouco mais sobre isso. Então eu estou entrevistando no Conversa Franca de hoje o doutor Morvan Rabelo de Rezende, que é o juiz eleitoral aqui de Varginha. Fique com a gente, nós voltamos daqui a pouquinho. Está chegando a hora mais importante na vida dos brasileiros, as eleições.
É a hora de decidirmos o destino do nosso país. Não deixe ela passar. É só dia 5 de outubro. É a sua chance de votar. Exerça seu maior direito como cidadão. Vote, vem pra urna escolher o futuro do Brasil. Vambora! Seu voto vale o Brasil inteiro. TSE, Justiça Eleitoral. Desejo a você sempre o melhor da vida, porque o melhor da vida é a gente quem faz. Desejo a você sempre o melhor da vida, porque o melhor da vida é a gente quem faz. Então corra atrás do que te faz feliz, porque o melhor da vida é a gente quem faz. Desejo a você sempre o melhor da vida, porque o melhor da vida é a gente quem faz, a gente quem faz. Vassoura é para limpar, atrás da porta, para espantar quem a gente não quer ter por perto. As eleições estão chegando. Na hora de votar, escolha candidatos que respeitam você e que não sujam a cidade. Para os sujões não ficarem por perto, vassoura atrás da porta. Apoie essa ideia. Sujeira não é legal. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. O Hemocentro de Varginha funciona na Avenida Maria Rezende Braga, número 55, no bairro Vila Verde. O atendimento de segunda a sexta-feira é das 7 da manhã ao meio-dia. No sábado, das 7 às 11 da manhã. O telefone é 35-3221-1794. Está chegando a hora mais importante na vida dos brasileiros, as eleições. É a hora da nossa voz ser ouvida. Não deixe ela passar. É só dia 5 de outubro. Vamos fazer valer o nosso direito. É a nossa chance de votar. Foi pra rua? Vem pra urna. Escolher o futuro do Brasil. Vem. Seu voto vale o Brasil inteiro. TSE, Justiça Eleitoral. Estamos de volta com Conversa Franca. Hoje eu entrevisto o juiz eleitoral aqui de Varginha, Dr. Morvan Rabelo de Rezende. Dr. Morvan, a gente já conversou então um pouco sobre essa propaganda eleitoral, mas vamos citar alguns casos. Você falou do outdoor, que ele é proibido agora, então mas a gente tem algumas permissões aí, no caso de cavaletes, né, do caso dos carros volantes. Mas quais que são as regras, tanto para o cavalete como para esses carros volantes? Tem um horário, né, para se colocar os cavaletes. Horário para se colocar de manhã e para se retirar à tarde. O carro de som também tem um horário que ele pode percorrer as cidades. Quais são esses horários?
É de manhãzinha, acho que 6 horas da manhã, que a pessoa pode colocar. Às 22 até horas. as 22. 22 horas. O carro de som não pode passar próximo de hospitais, né, repartições públicas e tal, tem vedações também de localização, a distância, que ele não pode, né, se aproximar. No caso dos cavaletes que a gente vê nas praças da cidade, então eles têm que ser tirados às 10 da noite. Eles não podem ficar a noite toda lá, porque senão se configura como propaganda fixa, né? Isso não pode. Em relação a pinturas de muros, é possível fazer também? É possível, desde que não se pague, né? Ou seja, não se remunere o proprietário, o possuidor do imóvel onde está sendo feito. Ele tem que ser, né, ele tem que ceder espontaneamente aquele espaço, né, para o candidato. Em relação aos cavaletes também, e outras placas, elas têm um tamanho oficial, né? Não pode ultrapassar um certo tamanho. Não pode ultrapassar certo tamanho, inclusive a pintura no muro são 4 metros quadrados, no máximo, né? E as placas, né, não podem ser grandes, porque senão iria configurar um outdoor, né? Outra questão em relação à propaganda eleitoral também é que um candidato não pode agredir o outro, né? Falar mal do outro. Como que está funcionando isso? Porque muitas vezes a gente vê candidatos falando, claro que pode se criticar, tudo, mas não fazer uma degradação, uma ridicularização desses candidatos. O candidato não pode ofender o outro, né? Sob pena de ser responsabilizado criminalmente. E tem a questão também do direito de resposta, no caso de ofensa e tal, de ser concedido direito de resposta para que ele utilize o espaço do outro, no rádio, na televisão, para que faça aí a sua defesa. Mas também, vamos falar um pouquinho agora da votação. Muitas vezes o deputado mais votado não é o eleito. Como que funciona isso? É porque nós temos a eleição majoritária para governador, né, senador e presidente da República, e a eleição proporcional, né, que este ano vai ser do deputado estadual, né, e deputado federal, certo? Então, a regra é o coeficiente eleitoral, né? É o número de votos, né, que o partido ou coligação teve, que vai ser, né, preenchido com base no coeficiente. Então, por isso que se um candidato tiver uma votação muito grande, ele pode se eleger e eleger até mesmo o segundo, o terceiro, o quarto, que pode ter tido uma votação muito menor do que um outro candidato de outro partido, de outra coligação, que teve uma votação maior, mas a soma dos votos daquele partido ou coligação não conseguiu atingir o coeficiente. É por isso que muitos partidos chamam pessoas famosas para fazer parte, porque aí puxam um candidato, vamos assim dizer, bom de voto, ele consegue se eleger e pode até se eleger outros candidatos do partido da coligação. E alguns candidatos, não vou citar nome aqui, claro, mas que fazem, eles mesmos se ridicularizam, fazem algumas piadas sobre si. E como que é isso? Às vezes as pessoas votam... Aí depende do cidadão, né, de saber que aquilo não é uma brincadeira, né? O cidadão tem que procurar votar em alguém que vai representá-lo na Câmara dos Deputados, né, ou no Congresso Nacional. Né? Mas nós o senhor não acha estamos que... em período de brincadeira ou protesto. Um protesto antigamente, por exemplo, quando a votação era de cédula, né? Nós chegamos a ter casos de votação em animais e tal, e a pessoa estava fazendo um protesto, mas aquele animal, é claro, não poderia ser eleito, tal, voto nulo. Agora, uma votação aí de um candidato que está se ridicularizando e tal, mas que não tenha condições de representar o cidadão, acho que o cidadão não deveria, né, jamais votar numa pessoa dessa. Né? Mas o senhor acha que as pessoas já não estão tão descrentes desses políticos, que a gente tem médicos, advogados, que se dizem capacitados, mas que acabam não representando a população? Aí votam em cantores, em comediantes, porque falam assim, eles já não vão resolver nada mesmo, eu vou votar nesse, esse pelo menos vai me fazer rir. É complicado isso, É complicado, porque, né, voltando ao que eu já disse, né, o cidadão devia votar em quem ele acha que vai ter condições de representá-lo lá. Né? É com uma pessoa que vai ser o procurador dele, né, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Né? Quem vai legislar em nome dele. Como é que você vai votar em alguém que você mesmo acha que não tem condições de te representar? Né? Você daria procuração para alguém que não tem condições de te representar? Um advogado que não vai ter condições de te representar, por exemplo, bem, num processo?
Acho que não, né? O senhor acha que para ser, a gente tem aí, até é muito discutido isso, que para professor a pessoa tem que ter um curso superior, tem que fazer uma formação e tudo, e ganha um salário de R$1.000. E para deputados, deputados tanto estaduais como federais, não precisa de nada disso, a pessoa só deve saber escrever, né? E ganha um salário muito maior. Você acha que tem alguma coisa errada nisso aí? A questão de remuneração, né, é uma questão aí que está ligada, né, mesmo à Constituição Federal e tal, tem, né, parâmetros, responsabilidades e tudo mais, é muito relativo, né? Agora, nós estávamos conversando até essa semana, eu com alguns colegas e tal, analisando aí gastos de campanha, né? Tem candidato que gasta numa campanha o que ele não vai conseguir, vamos assim dizer, ganhar ao longo de um mandato eletivo. Ele está gastando para ver se vai se eleger. Então, aí é que vem essa história do poder econômico e tal. Por que o senhor acha que uma pessoa que já tem aí já tem uma série de benesses, já recebe bem, para ocupar uma cadeira, você acha que o poder chama muito a atenção das pessoas, mesmo não tendo esse dinheiro todo, tendo o poder de ir lá e mandar e tentar fazer alguma coisa? Você acha que é isso? Não, acho que é muito relativo, né? Tem pessoa que quer contribuir para o país, por exemplo, acho que tem, né? E outras pessoas querem desvirtuar aí a função para se beneficiar grupos aí e tudo mais, né? O senhor falou no primeiro bloco em relação a esse financiamento público, né, que está sendo discutido e tudo. E a gente vê que muitas empresas, principalmente empreiteiras de grandes obras, são as que mais financiam essas campanhas. O senhor acha que isso é ruim? Isso pode ser que desvie um pouco a atenção desses políticos que muitas vezes ele financiou, então eu tenho que dar um jeito de que ele ganhe uma licitação, que ele ganhe alguma coisa? Por isso que essa discussão toda que nós dissemos, o financiamento público iria acabar, né, com esses, vamos assim dizer, patrocínios, né, doações altas aí de grupos econômicos, de empresas e tal, para determinado candidato, determinado partido. Uhum. Em relação a gente falou aí de alguns aspectos da propaganda, mas a gente tem uma coisa nova, tanto na eleição para prefeito, que a gente teve há algum tempo atrás, como nessa agora, que é a internet. O fator das redes sociais. Eu estava lendo, inclusive, que alguns candidatos a presidente, eles têm um comitê de advogados só para isso. Como que o senhor analisa esse novo palco agora de internet que é mais livre, que antes... A internet é uma realidade, né? E é um meio, vamos assim dizer, que atinge, né, um grande número de pessoas, porque, né, vamos assim dizer, hoje uma grande parte da população acessa a internet. A propaganda é permitida, né, em sites, em blogs, Twitter e outros mais, desde que se comunique, né, onde está hospedado aquele site e desde que ele esteja no Brasil. Uhum. Mas o senhor acha que vai ser o palco, aí, o grande palco de discussões dessa eleição vai ser a internet? Vai sair um pouco da... Claro que a gente vai continuar com a rua e tudo, mas a internet vai ser um palco de se discutir problemas, dos candidatos pegarem sugestões também? Acho que está migrando um pouco para o lado da internet, né? Como houve essa restrição com relação a diversas formas de propaganda, né? Eu acho também que os debates, né, que as televisões estão fazendo e tal, também é um bom espaço aí para que o cidadão possa, né, identificar e verificar os seus candidatos. E a propaganda eleitoral no rádio e na televisão também. Uhum. Essa é uma pergunta muito subjetiva, mas eu gostaria de fazê-la para o senhor. O que o senhor leva em consideração ao votar para um candidato? O que o senhor analisa nele, assim? O currículo, a vida, o senhor analisa as ações já feitas no passado? Como que é? O que o senhor analisa? Pessoalmente falando, né, qual que é o projeto que ela está apresentando, né? E a vida dela, o que ela já pôde, se ela tem condição, inclusive, de representar, conhecimento e tal. Uhum. Né? Principalmente os deputados, eles têm que ter um conhecimento jurídico muito grande aí, porque claro, eles têm os assessores e tudo, mas muitas vezes eles propõem alguma lei lá que não tem fundamento algum. Então, por isso, o conhecimento jurídico é importante. Claro, né, o conhecimento jurídico, uma pessoa que sem condição nenhuma, como é que vai te representar, né, no Congresso, na Câmara dos Deputados?
Tá certo. Doutor Morvan, a gente infelizmente já está terminando o programa aqui. Queria que o senhor utilizasse esses últimos 1 ou 2 minutos para fazer essas considerações finais, falar um pouco sobre a campanha que o TRE está fazendo, sujeira não é legal, dos candidatos aí não sujarem as vias públicas. Queria que o senhor utilizasse esses últimos minutos para isso. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, né, lançou essa campanha, sujeira não é legal, com o objetivo, né, de incentivar o cidadão a fiscalizar, né, e também incentivar os partidos, candidatos, coligações a fazer uma eleição mais limpa. Limpa no sentido, né, de utilização de papel reciclado, né, diminuição do número de papel, né, limpeza das ruas, dos locais, e também no sentido, né, de não acontecer ataques entre candidatos. Né? No dia 5 de outubro, então, quem está assistindo a gente é que vai decidir o futuro do país. Claro, o dia 5 de outubro é o dia, não é dos candidatos, é o dia do cidadão. O cidadão, né, ele expressar aí o seu voto. Tá certo. Doutor Morvan, então muito obrigado. Nós encerramos aqui mais essa edição do Conversa Franca. Caso você tenha perdido essa entrevista e queira vê-la novamente, além das outras que a gente já fez aí desde agosto do ano passado, você pode acessar o nosso site, o www.varginhacultural.com.br. Entre em contato também com a TV Princesa pelos telefones 3690-2710 ou 3690-2711. Temos também um e-mail, o tvprincesa@fundaçãoculturaldevarginha.com.br. Você fica agora com Francisco Pereira e mais uma edição do Jornal Cidade. A gente volta na próxima quarta-feira. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Estou à disposição.